amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Queridos, nós estamos aqui para um tema difícil, muito difícil. Eu não tô aqui para ficar criando, como é que eu vou dizer, esqueci a palavra, gente, mas eu não tô aqui para ficar gerando polêmica. Ah, mas nada a ver, ninguém nunca falou sobre isso. Ah, não tem nada a ver isso. Bom, queridos, olha só. O que eu vejo no meio cristão, seja evangélico ou não, é que tem muita gente só repetindo. Ontem até conversei sobre isso com uma amiga, uma pessoa que acompanha o canal, e ela foi e falou comigo isso. Ela falou assim, tem muitos papagaios, e realmente tem. Tem muita gente que chega na igreja, recebe o chamado para ser pastor, aí passa pelos cursos da igreja, aí a igreja vai e coloca na cabeça daquela pessoa o que a igreja tem por verdade, e aquela pessoa vai levando aquilo o resto da vida. E ela, quando ela lê a Bíblia, e eu vou falar para vocês por experiência própria, quando ela lê a Bíblia, ela tá tão vidrada naquilo como verdade que ela não se abre para a revelação do Espírito Santo. Porque ela aprendeu daquela maneira e ela acredita que aquela maneira é a correta. Bom, amados, eu era assim antes do meu deserto. Eu lia a palavra de Deus, mas sempre trazendo para a minha verdade, para aquilo que eu aprendi na igreja. Se o pastor falou tal e tal coisa, é tal e tal coisa. Eu não me abria para aprender com Deus aquilo que Ele queria me ensinar. E eu sempre aprendi, né, na igreja que feitiço não pega em crente. Portanto, eu desmereci o feitiço, eu não acreditava em feitiço, não acreditava em profecia. Na última igreja, por exemplo, que eu estava, o pastor ensinava que não existe profecia, que profecia, a única profecia verdadeira é a da palavra de Deus. Então eu não acreditava nessas coisas, não acreditava. Mas assim que eu entrei no meu deserto, aproximadamente uns 2 meses e meio depois, uma pastora me deu uma revelação que eu vi que era verídica. Depois eu recebi mais 2 revelações que só Jesus na causa. Se a gente não estiver dentro da palavra, a gente cai. Porque a segunda revelação que eu recebi, o pastor chegou a falar até meu nome completo. Ele deixou de falar um sobrenome meu. Mas aí depois que eu parei, pensei, falei, poxa, não tem nada disso aí não. Nada a ver, essa pessoa não sou eu. E se você não se autoanalisar, você cai, porque você aceita aquilo como verdade na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o feitiço na vida do cônjuge apartado. Para que a gente aprenda sobre o assunto, para que a gente aprenda como acontece o feitiço, como a pessoa se liberta do feitiço, tá, queridos? Olha só, eu não acreditava em feitiço. Então foi um assunto que eu precisei buscar em Deus, que eu precisei me aprofundar em Deus, que eu precisei buscar conhecimento bíblico. Então eu não tô vindo aqui falar para vocês como alguém que já não se estruturou a respeito do assunto. Eu não tô vindo aqui falar sobre algo que eu vou repetir, porque eu vi um irmão lá falando sobre isso e aí eu fui achei aquilo interessante e eu vou trazer isso para vocês. Não. O que acontece é o seguinte, 5 meses depois que o meu marido saiu de casa, um dia eu estava mexendo no telefone da minha menina, eu fui colocar ela pra dormir, ela não conseguia dormir, e aí eu peguei o telefone dela e comecei a mexer, olhar umas fotos, né, e tal. E eu vi a foto de um homem, e na hora eu levei um susto, que eu falei, meu Deus do céu, que homem que é esse que mandou foto pra minha filha, gente? Porque eu acompanho elas, né? Acompanho pelo Family Link, acompanho direto, eu pego o telefone delas pra olhar. Elas geralmente quando estão mexendo eu tô por perto, eu não deixo elas mexerem sozinhas. Eu tenho um controle dos dias que elas vão mexer, o tempo que elas vão mexer, isso tudo. E aí, queridos, na hora que eu vi a foto eu assustei. Eu levei um susto. E eu falei, Deus, que é isso, que é isso?
Eu não acredito, quem que é esse homem? E eu olhava a foto e eu não reconhecia. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, você não tá reconhecendo? E eu falei, não, claro que não, quem é esse homem? Aí o Espírito Santo falou comigo, é o seu marido. Eu falei, o quê? E nesse momento, queridos, eu senti como se meus olhos abrissem. Foi uma coisa muito estranha, assim, eu senti como se saíssem. Assim, eu posso dizer que são escamas, porque é o que a gente vai usar para definir, mas eu senti como se meus olhos abrissem. E na hora eu olhei e falei, misericórdia, não pode ser o meu marido, não. E o Espírito Santo falou comigo, procura outra foto. E quando eu procurei outra foto, eu achei uma foto do último aniversário dele, que foi em janeiro do ano passado. E o Espírito Santo falou comigo, esse é o seu marido. Eu falei, não, esse é o meu marido, realmente. E ele falou, pois é, agora volta para outra foto. E na outra foto foi em fevereiro. Foi justamente quando meu marido começou a mudar comigo, quando ele ficou diferente comigo. E eu olhei e falei, meu Deus, mas eu não creio em feitiço, eu não acredito em feitiço, Deus. O que eu vou fazer agora? E aí o Espírito Santo foi e falou comigo, pois é, o seu marido foi enfeitiçado. E eu falei, e agora, o que eu faço? E aí, queridos, antes dele me responder o que eu fiz, peguei meu telefone e fui assistir vídeos sobre feitiço, né? Pra eu saber como libertar meu cônjuge, o que fazer e tal, e fui. Assistir vários vídeos. Porque Deus, ele é assim, querido. Se você não quiser ouvir a verdade, tudo bem, é um direito seu. Se você quer tampar os seus ouvidos, tapar os seus olhos, não quiser ver, não quiser ouvir, direito seu. E eu fui buscar nos vídeos do YouTube conhecimento. Fui buscar, fui pesquisar a respeito, fui procurar, porque na minha igreja eu não ia poder perguntar, porque lá os meus pastores não acreditavam nisso. Então eu tinha que procurar onde? Em um lugar mais expansivo, que me desse mais opções, né? Mas aí eu tentava de tudo que os vídeos ensinavam. Ah, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, você tem que fazer campanha, você tem que fazer não sei o quê. Só que campanha eu já tinha aprendido ao longo de muitos anos que não era bíblico. Então a campanha, eu fiz uma campanha, porque eu falei, custa nada fazer, mas depois Deus veio me corrigir sobre isso. Ele falou, eu já te ensinei e você caiu nisso de novo. Então, assim, é um cuidado, uma diligência que nós temos que ter verdadeiramente, né, ao longo da nossa vida, pra gente não cair nas armadilhas de Satanás, querido. Só que aí, passado o tempo, eu vi que nada resolvia, nada solucionava, meu marido continuava do mesmo jeito. E eu falava, Senhor, eu tô orando por ele, acordava de madrugada, orava, fazia tudo que estava ao meu alcance. Aí um dia Deus me perguntou assim, você quer aprender? E eu falei, claro que eu quero aprender, não é à toa que eu tô pesquisando. Ele falou, você quer aprender o certo? E eu falei, uai, quero, né? Então Deus começou a me mostrar dentro da palavra dele, não vem de filosofia humana. Como eu disse, eu aprendi com a revelação de Deus. Não foi porque um pastor veio me ensinar, porque um fulano veio me ensinar, porque o fulano de tal falou. Não, querido. Então eu tô aqui pra te falar o que Deus me mostrou a respeito do feitiço. Primeira coisa que Deus falou comigo é que os cristãos, eles não sabem diferenciar uma pessoa enfeitiçada de uma pessoa endemoniada. Então eles misturam tudo, saem misturando tudo, colocam uma coisa junto com a outra e na verdade as duas são totalmente diferentes. Por exemplo, uma pessoa endemoniada, ela está possuída, ela está dominada por Satanás. Satanás já dominou, ele conseguiu realmente pegar aquela pessoa e manipular aquela pessoa totalmente. Ela perde o controle do corpo, ela perde o controle dos pensamentos, ela faz aquilo que Satanás quer que ela faça. E é por isso que na Bíblia a gente vai ver muitos endemoniados se lançando no fogo, muitos endemoniados quebrando correntes, porque é uma força que não vem deles, muitos endemoniados fazendo coisas que uma pessoa em sã consciência não faria. Ok? Isso é um endemoniado. E para que haja a libertação de um endemoniado, muitas das vezes você, como ser humano, você pode pegar aquela pessoa e levar aquela pessoa até os pés de Jesus, como nós vamos ver várias e várias vezes na Bíblia.
pessoas fazendo isso. O pai daquele menino, por exemplo, que era endemoniado, que o pai dele pegou, se eu não me engano, tá lá em Marcos 9. Perdão. E aí o pai daquele menino leva ele até Jesus, né? Então a gente vai ver casos assim, em que pessoas endemoniadas, se não for uma outra pessoa levá-la até a igreja, levá-la até a possível libertação, ela não consegue ser liberta. Esse é um caso diferente, querido. Esse é um caso diferente. Eu, por exemplo, queridos, eu já falei, né, em outro vídeo que eu era endemoniada. Quando eu falei sobre o livre-arbítrio, eu contei um pouco sobre o meu testemunho. Eu era endemoniada, porém, eu busquei forças de onde eu não tinha. E eu falei com meu marido, olha, na época a gente era namorado, e eu falei com ele, eu quero ir pra igreja. Eu quero conhecer esse Jesus aí que você tá me apresentando. E aí ele me levou. Quando chegou lá, que o pastor veio orar por mim, eu passei por tanta coisa, eu tentei me lançar do segundo andar, porque a igreja era no segundo andar, eu tentei me lançar de lá para acabar com a minha vida, porque foi um processo difícil de libertação. Não é como a gente vê aí, né, por exemplo, no The Chosen, na novela Jesus, que Jesus põe a mão e a pessoa vai e já cai lá. Não foi simplesmente assim, né? Foi difícil, foi doloroso. Foi complicado. O meu primeiro dia de libertação. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas partiu de mim desejar passar por cima de tudo aquilo na minha vida. E o meu marido me levou. Porque se ele não tivesse me levado, eu também não tinha ido. E eu tive que voltar outras e outras vezes na igreja. Aí eu já fui levada mesmo, sabe? Porque aí eu já não acreditava mais que seria possível ser liberta, porque eu passei lá pela oração do pastor, achei que eu tinha sido liberta e o demônio continuou se manifestando na minha vida de outras maneiras. Então eu pensava, já era, não tem jeito mais pra mim. Só que aí um amigo meu me levou, aí o meu marido me levou de novo, né? Aí o pai do meu marido, e aí por aí foi até que eu consegui ser totalmente liberta. Então, queridos, endemoniado é diferente de enfeitiçado. E é isso que nós vamos aprender hoje. E é isso que muitos cristãos não aprenderam. E por isso eles saem misturando as coisas, saem falando coisa que não tem nada com nada, não tem nada a ver. E nós vamos ver hoje na palavra de Deus, querido. Primeiro, então, vamos entender. O endemoniado é aquele que já está totalmente dominado por Satanás. Por Satanás. A pessoa não tem controle da vida, ela não tem controle do corpo, ela não tem controle de si mesma. Satanás já possuiu, Satanás habita nela, ok? Isso é um endemoniado. Então a pessoa ela não tem controle mais. Satanás já possuiu e se ela não tiver a ajuda de alguém, ela não vai conseguir se libertar, porque Satanás é que está, Satanás que assumiu a vida daquela pessoa. Isso é o endemoniado. Agora vamos falar do enfeitiçado. Se o vídeo ficar grande, eu peço perdão, mas vocês vão ver que nós vamos ter que ler bastante coisa na Bíblia pra gente poder aprender, pra gente poder entender. É um estudo de meses pra eu poder expor pra vocês num vídeo. Então não tem como eu chegar aqui em 10, 20 minutos e falar pra vocês. Quem quiser aprender vai assistir até o fim. Quem não quiser e já estiver satisfeito com os ensinamentos do mundo lá fora, direito seu, pode pular pra outro vídeo. Quem não concordar, direito seu também. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, mas eu vou expor na palavra de Deus. Se você quiser ser liberto, assim como eu precisei ser liberta, abra sua Bíblia e vá ler, ok? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, querido. O que é uma pessoa enfeitiçada? É uma pessoa que ficou sob a ação de um feitiço. É uma pessoa que foi encantada, ela foi seduzida ou fascinada por algo. Ela foi atraída ou cativada por meio de um feitiço. Por meio de um feitiço. Grava isso aí. Por meio de um feitiço. Quando nós vamos ler Provérbios capítulo 5 e capítulo 7, nós vamos ver como que a mulher estranha trabalha na vida do homem cujo qual ela quer enfeitiçar, ok? Cujo qual ela quer cativar, ela quer seduzir.
E como que ela faz? Nós já vimos isso no vídeo sobre a profundidade do adultério. Como que ela faz? Ela seduz com palavras. Palavras doces, palavras que levam aquele homem a desejá-la. Então ela vai falar sobre a cama, ela vai falar, olha, a minha cama já está arrumada, venha, vamos nos satisfazer com amores, vamos fazer sexo, né? Vamos ter o momento ali da relação. E ela começa a seduzir aquele homem com palavras. Nossa, você é tão bonito, você é tão isso, você é tão aquilo. É assim que funciona o feitiço, querido. Feitiço é diferente. É diferente. E na palavra de Deus nós vamos ver dois tipos de feitiço. Dois tipos de tradução para falar sobre feitiço. O primeiro tipo de tradução está lá em Atos capítulo 8, dos versículos 9 ao 11, que vai falar sobre Simão, que era um feiticeiro. E ele enfeitiçava as pessoas manifestando sinais. Ele fazia muitas coisas e as pessoas ficavam maravilhadas. As pessoas ficavam espantadas, atônitas. Elas ficavam assim, meu Deus, uau, esse homem é um homem de Deus. Então aquilo, querido, era um tipo de feitiço. A pessoa via um sinal se manifestar e ela ficava maravilhada e ela se deixava levar por aquele tipo de sinal que ela via o feiticeiro fazendo, ok? E na segunda tradução, que está lá em Gálatas 3:1, Paulo quer dizer que a pessoa está sobre a influência maligna ou encantado pelo erro. Lá em Gálatas 1, abra sua Bíblia aí comigo, para a gente ler, para você ver exatamente o que Paulo vai dizer. Gálatas 1:3. Perdão, 3:1, querido, 3:1. Vai dizer assim, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Então, Paulo aqui está perguntando, quem enfeitiçou vocês? Quem influenciou vocês de uma forma negativa a ponto de vocês não enxergarem que Jesus Cristo foi crucificado, que Jesus Cristo é o único Filho de Deus? Quem foi que influenciou vocês? Ok? Então, existem dois tipos de feitiço. Um feitiço é aquele que a pessoa faz e ela acaba sendo cativada por um sinal, por uma maravilha, por algo que ela ficou surpreendida. Uau! Na verdade, isso nós vamos ver com a manifestação do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, ele vai se manifestar com sinais e maravilhas. E muitos se deixarão levar, por quê? Porque ficarão maravilhados, atônitos, encantados com aquilo que o anticristo vai fazer, né? Em Gálatas capítulo 3, verso 1, Paulo já vai falar diferente. Paulo já vai falar que aquelas pessoas foram influenciadas. E por que Paulo ensina lá em Coríntios, né? Ele vai falar sobre o cuidado que se deve ter com as influências. Ele vai falar, não se enganem, as más influências corrompem os bons costumes. É justamente por causa disso aqui, querido. Porque uma má influência, ela pode te levar ao engano. Olha só, encantado pelo erro. Então entenda, como Satanás enfeitiçou o seu cônjuge. Ele usou sutilezas, sabe? Ele usou de sutilezas, palavras bonitas, tá? Ele usou de uma pessoa que encantou o seu cônjuge com os olhos. Às vezes não era aquilo, como eu já disse. Às vezes o seu cônjuge olhou, não é aquilo que ele acha que é, mas Satanás fez ele ver outra coisa. Às vezes é uma pessoa feia, às vezes é uma pessoa acabada, mas Satanás fez ela ver aquela pessoa linda e maravilhosa. Entende? E por quê? Porque os olhos dessa pessoa estão fechados para a verdade. Então Satanás sim consegue influenciar. Mas ela está sobre o domínio? Não, ela está sendo influenciada. Aprenda que existe diferença. Satanás, ele vai influenciando. Ele vai falando assim, abandona sua família, olha como é que aquela mulher ou como é que aquele homem é mais bonito. Olha como é que aquela mulher, ela tem um emprego melhor, ela vai poder te sustentar.
ela vai poder te ajudar mais. Se você sair de casa, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter tudo que você quer. Isso é influência, não é domínio. A pessoa que está dominada, ela não tem controle, ela simplesmente vai e faz o que Satanás quer. A pessoa que está sendo influenciada, Satanás, ele lança a semente do pecado, a pessoa pega se quiser. Entendeu agora, querido? Então, o seu cônjuge, ele foi enfeitiçado por um motivo. Qual o motivo? Ele não tinha Deus. Satanás lançou a semente do feitiço e ela pegou aquela semente para ela e foi cultivando. Entendeu agora? Então, por que muitos pastores vão dizer que feitiço não pega num cristão? Não pega em crente. Porque a pessoa que nasceu de Jesus, a pessoa que aceitou Jesus, ela procura ser diligente, cuidadosa com os mandamentos de Deus. Ela procura orar, ela procura conhecimento na palavra. Então ela vai se desligando do mundo e ela passa a ser uma pessoa que não vive mais ela, mas Cristo vive nela. E ela, ciente disso, ela procura fazer a vontade de Deus e não a sua vontade própria. Porém, a pessoa enfeitiçada procura fazer a própria vontade. Ela está dominada? Não. Ela está influenciada. Ela está sendo influenciada. E o que Deus me ensinou ao longo do meu deserto é que uma pessoa enfeitiçada precisa querer sair daquilo. Ela precisa querer ser liberta. Ela precisa olhar e analisar o que está acontecendo na vida dela. É ela quem precisa querer ser liberta. Vamos ler então Colossenses capítulo 2 primeiro, versículo 4, querido. Tá aí hoje que esse vídeo responda pra você por que você tem orado, jejuado, procurado, buscado, acordado de madrugada e seu cônjuge, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Não é porque você está fazendo alguma coisa errada. É porque o seu cônjuge continua se deixando levar pela influência maligna. Ele continua se deixando levar pelo engano. Por quê? Porque Satanás ele vai falando na mente do seu cônjuge. Ele vai lançando o engano. Não volta para sua família. Olha como é que aqui fora tá melhor. Olha, aqui fora você tá conquistando tudo que você quer. Você tem tudo aqui. Para que você vai para a igreja? Não, não vai não. Faz o seguinte, vai num culto. De vez em quando você vai e a pessoa vai se deixando levar. Em momento nenhum aquela pessoa para refletir, entende? Ela só se deixa levar pelo engano. A palavra vai nos dizer que nós somos responsáveis por levar cativos os nossos pensamentos a Jesus Cristo. Uma pessoa que está sob influência, ela não quer se dar ao trabalho de fazer isso. Ela se deixa levar pela influência, entendeu? Ela se deixa levar. Vamos supor, você nunca bebeu e aí você tá lá numa roda com os escarnecedores, porque é assim que a Bíblia vai chamar, e aí a pessoa pega e fala pra você assim, prova isso, dá uma goladinha, não tem nada demais, ela tá te influenciando, mas ela está te dominando pra você fazer isso? Não, mas aí você que escolhe se você vai querer provar ou não. E tem muitos que acabam provando, não porque foram obrigados a provar, mas porque quiseram provar. Ah, tudo bem então, vou provar. É assim que funciona o feitiço. Então, o seu cônjuge, ele não foi retirado de casa. Ele não foi obrigado a sair. Satanás foi influenciando e ele foi se deixando levar. Ele não quis lutar contra isso. Ele não quis buscar em Deus o que era certo, o que era verdade. E ele acabou saindo. Deus me disse que o feitiço ele só tem o poder de tirar a pessoa de casa. Mas a pessoa que está lá fora, Deus está criando várias e várias situações para que aquela pessoa entenda que ela está cometendo um erro, ela está cometendo pecado. Mas é ela que vai escolher se ela quer se manter sob o domínio daquele feitiço ou não. Seduzido por aquele feitiço ou não, entende? Ela não está dominada, querido. Ela não está dominada, ela está sendo influenciada.
Dia após dia, Satanás vai lançando sementes, dardos, né? A palavra vai dizer que ele lança dardos. Ele vai lançando os dardos na vida da pessoa. Isso é o feitiço. Fulano, pensa, não faz isso não. Aí Deus vai lá e lança um sonho durante a noite da pessoa, a pessoa sonha com você, e aí o diabo fala assim: que isso, você tá sonhando com ela? Isso daí, você sabe o que é? Isso não é de Deus. Deus não quer que você volte para ela. Deus, na verdade, está tentando te alertar para que você não volte. Entende, querido? O diabo inverte as coisas. E cabe ao seu cônjuge querer buscar o conhecimento da verdade ou não, querido. Vamos para a palavra de Deus. Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 4, o seguinte: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas são o meio mais utilizado para o feitiço. Você acha que feitiço é o que a pessoa faz lá quando mata uma galinha lá no meio, lá na beira da lagoa, bota fogo e não sei o que, não sei o que? Não, querido, não. As palavras são o meio mais fácil de ganhar alguém, de conduzir alguém ao erro. A influência. A pessoa chegar e ficar falando assim: pede o divórcio. Nem pra que você vai continuar com esse cara aí? Pra que você vai continuar com essa mulher? Você não merece isso não, você merece coisa melhor. Aquilo, a pessoa vai ouvindo aquilo e ela vai se deixando levar. Quando as pessoas vão falar sobre isso aqui, elas vão falar só de falsas doutrinas. Mas não é, querido, não é só falsas doutrinas. Isso daqui é a maneira mais usada para o feitiço. A pessoa que estava lá trabalhando com seu cônjuge, que ficava lá todos os dias falando coisas bonitas para ele, seduzindo ele com palavras persuasivas. O que são palavras persuasivas? Palavras que conduzem ao engano. Palavras que conduzem ao erro, que conduzem ao pecado. Então, o seu cônjuge, ele foi influenciado, conduzido ao pecado. Mas ele foi porque alguém obrigou? Não, ele foi porque ele quis. Por que o feitiço não pega no cristão? Porque o cristão se mantém firme no que ele acredita. Por que o feitiço pegou no seu cônjuge? Mas o meu cônjuge estava dentro da igreja, meu cônjuge tinha ministério, meu cônjuge tinha tudo, mas o seu cônjuge não era um verdadeiro cristão. O seu cônjuge nunca se deixou ser influenciado pela verdade. A luz do evangelho nunca entrou na vida do seu cônjuge. E nós vamos ver isso mais pra frente. Agora abra sua Bíblia comigo. Vamos ler aí para quem não abriu. Colossenses capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 ao 12. E a palavra vai dizer assim: tende cuidado. Quem tem cuidado é Deus? Não, é você. É você que tem que ter o cuidado. É você que tem que se cuidar. É você que tem que assumir a responsabilidade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Paulo está falando do feitiço aqui, querido. Para que ninguém te influencie com palavras persuasivas, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Aqui ele está falando de duas possibilidades. Para que ninguém te prenda naquilo que ele tem por verdade, numa doutrina mentirosa, numa filosofia humana, num entendimento humano. E quando ele vai falar de vãs sutilezas, ele tá falando justamente disso, da pessoa que vai chegando, sabe, com todo cuidado, vai te falando coisas sutis e vai falando: não, você não precisa disso, você pode ter coisa melhor. Ele tá falando das duas situações aqui. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Então presta atenção. Primeiro ele está falando da falsa doutrina, da filosofia humana. E depois ele está falando da vã sutileza, dos rudimentos do mundo, do que o mundo oferece. Do engano que vem através do mundo e das coisas do mundo desde a antiguidade. E não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Cristo. E estáis perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, e a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo,
nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tem muita gente descendo, passando pelas águas, achando que foi batizado. Mas a palavra nos ensina, querido, que ser batizados é se arrepender do seu pecado, é matar aquele velho homem e ressuscitar um novo homem. Se o seu cônjuge não fez isso nunca, se ele batizou, mas continuou a mesma pessoa, ele não foi batizado em Cristo. Entenda isso. Ele não aceitou Cristo na vida dele. Ele não tem Cristo. Por isso que Satanás veio com a indução, com a influência e levou seu cônjuge. Tá? E agora nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 18 ao 19. Que vai dizer assim: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Essas pessoas, elas se deixam levar pelo seu bel prazer, por aquilo que elas desejam, por aquilo que elas querem. E elas estão se ligando a pessoas que estão fazendo a mesma coisa, entende? Pessoas que estão ligadas na mesma coisa. Na o quê? Na compreensão carnal, nas concupiscências da carne, naquilo que o corpo deseja, que a carne grita. E é por isso que ela vai se unir com uma pessoa que também não tem Deus. É por isso que ela vai se unir com uma pessoa que também é enganada. Seja uma amizade, seja uma mulher estranha, um homem estranho. Por quê? Porque ela está se deixando levar pela carne, pelo seu conhecimento e desejo carnal. Ela não tem Deus. Mas o meu cônjuge já aceitou e confessou Jesus. Querido, tem muita gente falando aí que aceitou Jesus só da boca pra fora. Falando que tá servindo a Jesus da boca pra fora. Os fariseus, eles falavam que serviam a Deus. Mas Jesus vai dizer: esse povo fala que me adora, mas o coração tá longe de mim. Tá longe, não conheceu Deus. E agora nós vamos ler o capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, que vai dizer assim: portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, querida, aquela pessoa que ela já foi ressuscitada em Cristo Jesus, ela tem consciência que aquele velho homem morreu, passou, e agora a vida dela é em prol do reino de Deus. Os pensamentos dela são em prol do reino de Deus. Mas quem não foi ressuscitado em Cristo, ele não tem esse domínio. Ele não tem esse conhecimento, esse discernimento, entende? Ele não consegue entender isso, que aquela vida dele acabou. Ele não tem vida própria, ele não tem mais vontade própria. Ele precisa buscar fazer a vontade de Deus. Ele vai ser obrigado a fazer a vontade de Deus? Não. Ele precisa entender que ele se matou, ele se entregou a Jesus Cristo. A vida dele não é dele mais. Agora ele precisa buscar fazer a vontade do Pai, assim como Cristo fazia a vontade do Pai. Jesus queria ser crucificado? Não. Ele mesmo vai dizer: Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ter que passar por isso. Mas antes de qualquer coisa, seja feita a sua vontade, não a minha. Mas pela vontade de Deus, ele tinha que passar por aquilo para que nós pudéssemos ser salvos. Tá? Então já ficou entendido sobre isso? Agora, você vai abrir a sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 1. Opa, passei demais aqui. Vamos ler o capítulo 1, dos versículos... Capítulo 2, versículo 1. Perdão, querido. Eu tô fazendo um esforço, na verdade, para fazer esse vídeo. Porque como vocês podem ver aqui, ó, minhas paredes estão todas mofadas, tudo molhado. Minha sinusite já tá daquele jeito. Então a cabeça também não fica boa, a cabeça tá doendo, fica tudo... Mas vamos lá, abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus capítulo 2, vamos ler o versículo 1. Paulo vai dizer assim: portanto,
convém nos atentar. É nossa responsabilidade ficar atentos com mais diligência, com o máximo de cuidado possível para as coisas que já temos ouvido. O seu cônjuge está lá dentro da igreja, mas sabe como é que ele tá? O pastor tá lá pregando e ele tá assim, ó. Que hora que vai acabar esse culto? Pelo amor de Deus, nossa, que culto demorado. Tô doida pra tocar o louvor logo ali, acabar tudo logo e ir embora. Porque a maioria que tá dentro da igreja só se mantém dentro da igreja porque tá dentro de algum ministério. E a maioria tá no louvor. Porque o louvor é um meio de evidência, a pessoa fica lá aparecendo e ela se mantém lá por causa do cargo que ela tem na igreja. A maioria. São todos? Não, não são todos, mas a maioria. Tem muitos que estão sentados lá no banco, mas esses não permanecem muito tempo não, querido. Aquele que está sentado lá no banco fica um tempo, mas logo ele sai. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Eu vi um comentário ontem de uma irmã dizendo assim: aos escolhidos de Deus nenhum vai se perder. Então quer dizer que uns são escolhidos e outros não? Que é isso, querido? Tem nada disso não. Deus quer salvar a todos nós. Só que Deus sabe que tem alguns que são tão maus, vêm de uma raiz tão má, assim como Caim. Se vocês continuarem lendo aqui, vocês vão ver que a palavra vai falar de Caim. Caim era mau. E por isso ele matou o irmão dele, porque ele era mau. E tem pessoas que Deus já sabe, aquela pessoa é má. Mas tem pessoas que Deus sabe que é íntegra, como Jó, que é justa, como Noé. Entendeu? Que tem fé, como Abraão. Deus já sabe, ele viu. E você acha que o seu cônjuge foi escolhido só porque ele casou com você? O que você está usando como critério para saber se o seu cônjuge foi escolhido ou não por Deus? Não, mas é porque nós nos casamos e estávamos dentro da igreja juntos, só por isso Deus escolheu? Não se deixe enganar. Às vezes Deus está separando justamente porque ele não foi então escolhido por Deus, não. Foi você que escolheu de acordo com os seus critérios. Toma cuidado, querido. Toma cuidado, porque você está se deixando levar por coisa que não tem nada a ver, que não está na Bíblia. Jesus vai dizer que a todos quantos o receberam, através do Evangelho de João, 1 João, Jesus vai dizer através de João que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então não tem nada disso de Deus escolheu. Deus escolheu o fulano, Deus escolheu o ciclano, mas o Beltrano e o outro ali, ele não escolheu não. Tem nada disso não. Todos que se arrependerem, que se voltarem para ele vai receber, porque ele é amor e ele é justiça. Jesus morreu por todos, para os pecados e o arrependimento de todos. Não existe isso, de Deus escolhe uns e não escolhe outros. Não existe isso. Se o drogado que está lá na rua se arrepender, Deus vai recebê-lo. Se o seu cônjuge se arrepender, Deus vai recebê-lo. Deus não recebeu o seu cônjuge só porque você estava orando pela vida dele ou só porque ele foi escolhido e separado. Não. A palavra vai nos ensinar em 2 Pedro e em Timóteo, no livro de Timóteo, na carta a Timóteo, que todos, Deus quer que todos se salvem. Todos. Então ele não faz uma seleção. Ah, esse daqui foi escolhido, esse daqui não foi. E o critério que vocês estão usando para dizer que foi escolhido é o fato de vocês terem feito aliança? É o fato de vocês terem se casado? Cuidado, querido. Não se engane. Agora nós vamos ler o capítulo 3, versículos 7 ao 8, que vai dizer assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, a voz de quem? Sua. Não, do Espírito Santo. Não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. O que aconteceu com aquele povo? Deus, ele fez sinais, ele fez maravilhas, ele criou situações para o povo acordar. E o Espírito Santo estava falando através dos profetas. Mas o povo endureceu o coração. Seu cônjuge está passando pela mesma coisa, querido. Seu cônjuge não é melhor do que ninguém. Ele está passando pela mesma coisa que o povo de Israel passou no deserto. Pela mesma coisa.
Ele tá lá caminhando lá, perdido no mundo, não sabe o que que faz, não sabe para onde vai, mas se deixa levar pela influência maligna que vem sobre a vida dele, buzinando, falando palavras persuasivas na cabeça dele, e ele tá se deixando levar. E aí o que que acontece? Deus, ele vai mandando profetas, pessoas para falar com ele, ó, você tá no caminho errado. Ele vai mandando, ele manda sonhos, ele cria situações, a vida financeira começa a desandar, Deus faz de tudo, mas a pessoa endureceu o coração. Foi Deus que endureceu o coração? Não, foi a pessoa que endureceu o coração. Olha só, vou ler mais uma vez para vocês entenderem isso, tá? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, ou seja, ouve quem quer, hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Queridos, não endurecer o nosso coração é responsabilidade nossa. O seu cônjuge decidiu endurecer o coração e ser levado pelo engano. Foi ele que endureceu o coração. Não foi Deus que endureceu o coração dele. Portanto, cabe a ele abrir o coração novamente para Deus. Ele tem que ouvir a voz. Ele tem que se submeter a ouvir a voz. Ou você acha que Deus vai chegar lá e falar com ele, seu meu filho aqui, ó, volta pra casa logo que você abandonou o propósito, que é a família. Não, querido, Deus vai fazer isso não. Misericórdia, que Deus que é esse que vocês estão pintando, credo. E lá no versículo 12, a palavra vai dizer assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O seu cônjuge tem um coração mau e infiel. E ele não tomou cuidado para que isso não acontecesse com ele. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós. É responsabilidade sua cuidar do seu coração, querido. Não é à toa que lá em Provérbios vai nos ensinar sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque é dele que procedem os caminhos, as saídas da vida. Então, querido, o seu cônjuge, ele não tomou cuidado com isso aqui. E, portanto, o coração dele é um coração mau e infiel. Mau e infiel, tanto para com você quanto para com Deus. Ele não foi fiel nem para com você, que era o cônjuge dele, que estava do lado dele, que estava ali caminhando com ele, e também não foi fiel para com Deus, que o ajudou, que o prosperou, que deu a ele uma família, que deu uma casa, que deu um emprego, que deu tudo para ele. Ele foi infiel para com vocês dois. E aí ele fala, para você não se apartar do Deus vivo. Uma pessoa que tem um coração mau e fiel, ele se aparta de Deus. Se ele se apartou de Deus, que é Deus, você acha que ele não vai se apartar de você? Apartar é o quê? É sair, é fugir, é ficar longe, é correr, ó, tô fora. Se a pessoa se apartou de Deus, você acha que não vai se apartar de você? Oh, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Vamos continuar lendo aqui. Lá em 1 João, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 9 ao 10, que João vai dizer assim, aquele que diz que está na luz, a pessoa falou que está na luz, e aborrece ao seu irmão até agora está em trevas. Você entende? Seu cônjuge que se apartou de Deus está em trevas. Em primeiro lugar, antes de se apartar de você, ele se apartou de Deus. Quantos cônjuges eu vi em cima do altar fazendo louvor, pregando, ministrando a palavra, primeiro eles abandonaram a Deus. Depois de um tempo eles saíram da família. Depois de um tempo eles abandonaram o lar. Falo por experiência própria, tá? Eu vi isso acontecendo dentro da minha casa. Meu marido e eu lá fazendo louvor no domingo, no outro domingo meu marido me pediu o divórcio. Mas antes de sair, ele demorou 1 mês e pouquinho para sair de casa. Antes de sair de casa, ele saiu do altar. Antes de sair de casa, ele saiu do louvor, ele saiu da mídia, ele saiu de tudo que ele fazia na igreja. Observa o seu cônjuge. Antes de sair de casa, ele abandonou a Deus primeiro. Antes de se apartar de você, primeiro ele se apartou de Deus. E por quê? Porque ele está em trevas. Aquele que ama ao seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas, e anda em trevas. E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, queridos, como vocês podem ver,
Eles se submeteram à influência maligna. Eles se entregaram ao engano. E aí o que acontece? Satanás vem e cega. Cega. Para que eles vejam só o que Satanás quer que eles vejam. Então eles olham para a mulher, como eu já disse, a mulher não vale nada, mas Satanás faz com que eles olhem e falem assim, não, essa é a mulher da minha vida. Mas primeiro foram eles que se deixaram influenciar. Eles se afastaram de Deus. E por quê? Porque eles estão em trevas e estão andando em trevas. E agora nós vamos ler os versículos 15 ao 17, que vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está permanecendo em Deus porque você tem feito a vontade dele. A partir do momento que você decidir fazer a sua própria vontade, você não vai mais permanecer em Deus. A partir do momento que você decidir fazer a vontade da sua carne, o que o mundo te oferece, você se distancia de Deus, querido. É por isso que tantos pastores pregam e pregam e pregam e pregam e pregam sobre isso. É por isso que Paulo escreveu, Pedro escreveu, João escreveu, Timóteo escreveu. Toma cuidado com o que o mundo oferece. Toma cuidado, cuidado, cuidado. As coisas do mundo não são as coisas do Espírito. As coisas carnais e espirituais são diferentes. Elas têm que ser separadas. Eles vão chamar atenção várias vezes para isso. O seu cônjuge se deixou levar. Por quê? Porque ele está em trevas, está andando em trevas. Satanás usa as coisas do mundo para convencer ele do pecado. Satanás usa as coisas do mundo para influenciá-lo a cair na rede. E ele vai, por quê? Porque ele se deixa levar por aquilo que ele quer. E o que ele quer? Ele quer a presença de Deus? Ele quer a vontade de Deus? Não, ele quer a vontade própria dele. Ele quer fazer a vontade do mundo. Ele quer se satisfazer com o que o mundo oferece, querido. Você só permanece em Deus porque você não quer fazer a vontade do mundo. Você quer fazer a vontade de Deus. E agora vamos ler aqui, ó, dos versículos... Vamos ler primeiro os versículos 28 ao 29 do capítulo 2. E João vai dizer assim: e agora, filhinhos, permanecei nele. É sua responsabilidade permanecer. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido nele. É nascido dele. Então, querido, aquele que procura permanecer, procura conhecimento de Jesus. Procura conhecer Jesus, procura estar em Jesus. O seu cônjuge, ele nunca quis Jesus. Por isso que Satanás veio, influenciou e ele caiu fácil na rede. Foi enlaçado, amarrado e levado. Levado, que eu digo, querido, não é que ele saiu obrigado. Satanás não amarrou e ele fez assim, ó, vem, 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 não. Satanás levou ele para o engano, ele acreditou porque quis acreditar, caiu no laço de Satanás e ele foi, ó, sabe? Foi assim, ó, babando. Tem alguns filmes que vão falar de feitiço que vocês vão ver exatamente isso. As pessoas estão lá procurando uma solução para quebrar o feitiço e elas não encontram, não tem mais jeito, o mago que podia quebrar morreu, aconteceu alguma coisa. Mas sabe como aquela pessoa foi liberta? Porque ela desejou ser liberta. Ela viu alguém que ela amava sofrendo, ela viu alguma situação complicada acontecendo, aí ela acordou e ela falou, meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer. Isso acontece, por exemplo, no filme do meu malvado favorito, 4. O bebê dele é enfeitiçado, só que e o bebê dele não gostava muito dele não, querido. Mas na hora que o bebê dele vê ele passando por aquela situação onde o inimigo dele queria lançar ele da altura e ele ia morrer, aí o neném dele olha e fala assim, opa, peraí, o que tá acontecendo? Um neném. Ah, mas isso é um filme do mundo, querido, pelo amor de Deus, você é criatura de Deus, Deus te criou. Tem mais de Deus em você do que você imagina. Tem muito mais de Deus nesses filmes aí do que você imagina. É Deus usando o homem para nos alertar do que é verdade. Porque a gente não quer ir buscar conhecimento, então Deus usa. Deus usa até o ímpio. Deus usou até uma mula para falar. Você acha que Deus não vai usar um fio? Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos continuar.
Eu tenho que rir porque é umas coisas que o povo só não vê quem não quer. Lá no capítulo 3 de 1 João, do versículo 4 em diante, a palavra vai dizer assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E você não peca por quê? Porque você virou santo? Não, porque você está buscando ser santo. Porque você sabe que Jesus era santo e você está se santificando para ser como ele é. Mas aquele que não conheceu Jesus não vai fazer isso. Muito pelo contrário, ele tem prazer no pecado. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Ai, mas o meu cônjuge não é do diabo, não. Tá na palavra de Deus. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, presta atenção nisso. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer um que nasceu de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Quem verdadeiramente nasceu de Deus tem consciência do pecado. Sabe que não deve fazer aquilo porque é pecado. Sabe que não deve mentir porque é pecado. Sabe que não deve adulterar porque é pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. O seu cônjuge não é de Deus, me perdoe dizer. Mas se ele está em pecado, ele é do diabo. Ele é do diabo. Ele pode vir a ser de Deus, querido, se ele se arrepender-se de todos os pecados que ele cometeu. Não é de um ou outro, não, é de todos. E decidir se voltar para Jesus Cristo e aceitar e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Para encerrar, você vai ler comigo agora 1 João capítulo 5, dos versículos 4 ao 5, que vai dizer assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Qualquer um que crê que Jesus é o Filho de Deus vence o mundo. Consegue vencer a tentação, consegue vencer o engano, consegue vencer o feitiço, consegue vencer a influência maligna. Qualquer um que é nascido de Deus. Mas quem não é nascido de Deus, quem não aceitou Deus, quem nunca aceitou Jesus, é do diabo. Aceite se quiser, é um direito seu. Mas vamos lá. Lá dos versículos 10 ao 12, a palavra vai dizer assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez. Presta atenção nisso, querido. Quem não crê no Filho de Deus, mentiroso se fez. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez. Foi uma escolha da pessoa, ela se fez, tá? Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É por isso que eu falo com vocês trocentas, 500 e vou bater na tecla. Não se preocupe em ter o seu cônjuge de volta. Se preocupe no seu cônjuge ter a salvação, porque ele não tem. Ele não tem salvação. Ele pode voltar para sua casa? Pode, mas se ele voltar e não aceitar Jesus na vida dele, ele não tem vida, ele não tem a vida eterna, ele não tem salvação, querido. O que adianta você, como cristão, aceitar seu cônjuge de volta sabendo que ele vai para o inferno? Você tem que se preocupar com a salvação dele, querido. Não é em ter seu cônjuge de volta dentro de casa, não. Pelo amor de Deus, sou. Ele vai voltar como consequência do que Deus vai fazer na vida dele, dependendo do grau do pecado que ele cometeu. Porque se ele cometeu um pecado de assumir uma outra família, ele está com essa outra família, eu não vou nem entrar nesse mérito de novo, não, pra gente não deixar o vídeo mais longo. Mas enfim, agora você vai ler comigo o capítulo 5 dos versículos 18 ao 20 de 1 João, que João vai dizer assim:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Olha o que ele está falando de novo. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem foi nascido de Deus, o maligno não toca. Eles foram tocados, enfeitiçados, levados pela influência, porque eles não nasceram de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, querido, o seu cônjuge, por mais que ele estava dentro da igreja, ele não creu em Jesus. Ele não creu que Jesus está vindo. Tanto é que os seus cônjuges estão lá vivendo a vida lá, como se nada tivesse acontecendo. E Jesus está chegando. Daqui a pouco Jesus vem, eles ficam para trás e aí vão começar. Mas por que eu fiquei para trás? Eles não creram. Eles não entenderam que eles deveriam continuar com a família, independentemente daquilo que Satanás estava oferecendo. Porque a família é um projeto de Deus. Não foram eles que começaram uma família porque eles quiseram. É porque a família é um projeto de Deus. É por isso que eu falo com ciência de que nem toda a família é de Deus, porque nem todos aceitaram. Alguns permanecem sendo filhos do diabo porque querem. E essas pessoas estão casando com filhos do diabo, fazendo alianças com ele, e aí formam famílias do diabo, porque não tem como você fazer uma aliança com Deus se você não é de Deus. Então, querido, entenda que o feitiço, como vocês puderam ver aqui, o maligno não toca em quem é de Deus. Ele não toca. Pode fazer macumba, pode fazer feitiço, pode fazer não sei o quê, pode mandar demônio, pode fazer o que for. O maligno não toca. O maligno tocou no seu cônjuge porque ele não era de Deus. E ele saiu e se deixou levar porque ele já era do diabo. O diabo já estava influenciando ele. O diabo já estava falando na cabeça dele. Então, querido, quando vocês verem um povo falando aí, ó, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não creia nisso. A sua oração, ela vai guardar o seu cônjuge de coisa pior, vai guardar. Vai proteger de coisa pior, vai proteger, mas libertá-lo não. Para ele ser liberto do feitiço, ele precisa querer ser liberto. Ele precisa querer, ele precisa desejar ser liberto. Ele precisa cair em si. Ele precisa cair em si. Não é você que vai fazer com que ele queira cair em si. Entendeu agora? Não é você. Por isso que tem muita gente aí orando há não sei quantos anos aí pro marido sair do feitiço. E o marido não sai, porque ele não quis. Ele não quis aceitar Jesus, querido. Ele não quis abandonar o caminho mau. Ele não quis deixar um coração mau e infiel. Ele não quis ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tá lá falando com ele. Volta para sua família, não faz isso, olha lá. Seus filhos crescendo sem você, sua esposa sozinha. Volta, não faz isso. Aí o diabo vem e fala assim: ah lá, ó, a sua gatona te esperando ali no carro, vai lá. Vai lá encontrar com ela tá lá te esperando para te dar tudo que você quer. E aí ele fica naquela, o que eu faço, Ah, eu vou lá na gatona, né? Porque na família, se eu voltar pra minha família, eu vou ter que sustentar a casa de novo, eu vou ter que ser provedor. Se eu voltar pra minha família, eu vou ter que renunciar a um monte de coisa pra dar atenção pros meus filhos e pra minha esposa. E a minha mulher estranha ali, linda e maravilhosa, meu homem estranho, não me pedem nada disso. É, querido, essa é a realidade. Eles precisam querer ser libertos. Então, assim, você deve orar? Deve. Até o momento que o Espírito Santo te falar, não ore mais. Porque ele falou claramente comigo. Parou, não ora mais. Não ora mais. Porque eu tô criando situações, eu tô fazendo tudo que eu posso e ele não quis. Então, querido, você tem que estar atento a ouvir a voz de Deus. Não é a voz do seu ego, não é a voz de pastor que tá pregando mais pro mundo do que pra crente cristão. Cuidado com quem você tem ouvido. Como vocês viram aqui, Paulo vai chamar a atenção o tempo todo. Não se enganem, tomem cuidado, sejam diligentes, estejam atentos. Cuidado. Tem muita gente se deixando levar pelo engano. Muita gente sendo influenciado pelo mal. Cuidado, tá?
Então esse foi mais um vídeo a respeito da verdade. Se você quiser crer, bem. Se não quiser crer, direito seu. Deus abençoe muito a sua vida, mesmo assim, que você possa enxergar a verdade. E a verdade está onde? Na palavra de Deus. Eu vou deixar os versículos aí embaixo como descrição para você poder procurar aí na sua Bíblia e você ler. Quem sabe assim, né, querido? A verdade não liberta você tanto quanto ela me libertou. Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém.